Saudações a todos. Hoje são dia 9 de março, domingo de Páscoa. Vejam na capa do vídeo, coloquei aí a máquina gramsciana que está se retroalimentando, inclusive com feedback, né? O que é a máquina gramsciana? O estado aparelhado que tomou conta de tudo e está aí. É a esquerda e a direita, né? Uma anulando a outra. Então, meus amigos, estou falando aqui de Brasília, onde eu moro. Vivemos em um estado de sítio aqui, uma prisão domiciliar, né? Controlada, censurada, cheio de barreiras. A esquerda alcançou aqui mais de 50%, portanto aparelhou o Estado, e agora a máquina se retroalimenta. Como é que é isso? O Poder Judiciário, por exemplo, está sendo usado como um partido, como uma arma do partido, né? E tem maioria no STF, tem maioria no STJ. Agora morreu um ministro, o Lulão vai indicar mais 3 ministros do PT, o TSE tem maioria, as Forças Armadas estão sob controle, a maioria das academias, que é a formação acadêmica, as universidades estão aparelhadas, os sindicatos, a Igreja Católica está do lado da esquerda. No parlamento eles têm maioria, né, o apoio da OAB, o apoio dos intelectuais, dos artistas pagos, da mídia. E, bom, basta isso aí. As estatais, nem vou falar, porque a Petrobras e as demais, Correios e empresas estatais estão todas nas mãos do PT. Mas os generais estão preocupados com uma possível invasão externa ao Brasil. Grande coisa. Quando um país apodrece internamente, está podre, está comunizado, aí os comunistas começam a culpar os estrangeiros que querem invadir, querem nos roubar, os capitalistas querem invadir, os brancos, os ricos, os Estados Unidos, os japoneses, sei lá o quê. Isso é desculpa, esfarrapada. Então, vim falar hoje aqui com vocês sobre uma resenha desse livro aqui, Direita e Esquerda, né, de Norberto Bobbio. Nesta obra aqui, que eu vou fazer uma pequena descrição, pequena resenha, ele ensina a polarização da direita e esquerda, que persiste atualmente na política atual, né, e em contraponto de alguns os modernos aí, que argumentam que a esquerda não existe mais, e que esses conceitos estariam superados a partir da queda do Muro de Berlim, em 1989, não sei o quê. Pura lenda, pessoal. Então, esse autor aqui, o Bobbio, ele é historiador, filósofo e político italiano, e o modo como ele escreve também é com o intuito de esclarecimento, né? Porque ele diferencia esses dois polos, aí, de esquerda e direita, e ao final do livro ele confessa na sua argumentação que não busca influenciar ninguém, nem convencer ninguém. Todo mundo sabe que ele é um homem de esquerda, né? Mas só que ele está vendo a situação como um intelectual. Então, o destaque dessa obra fica para o capítulo 6, que nele o conceito de igualdade, né, igualdade entre aspas, mesmo que relativo, que é a igualdade entre quem, em relação ao que e com base em que critérios, esse conceito é usado como peça-chave para compreender a diferença entre direita e esquerda, a postura que os indivíduos assumem diante da igualdade e dos aspectos definidos com essa distinção. Então, de um lado, eles estão aqueles que consideram os homens mais iguais ou mais desiguais do que o outro. E aqueles que consideram que são mais desiguais, que são iguais, né? Como a Revolução dos Bichos aqui do George Orwell. Tem desiguais que se acham mais iguais ou mais desiguais que os outros. Essa fábula aqui é interessante. Os porcos, por exemplo, só querem comer bem, dormir numa cama fofinha, e os outros que se danem. Então, eles são mais iguais que os outros. Então, é interessante notar que essas ideias divergentes entre o filósofo Rousseau e o filósofo Nietzsche a respeito da igualdade. O Rousseau, ele defendia que os homens nascem iguais e se tornam desiguais em razão da sociedade. Até em parte ele tem razão. E aqui entra a educação, a cultura esquerdista, né, para tornar as pessoas mais desiguais ou mais iguais. Então, e o capítulo 7 do livro, ele é reflexivo, é para a pessoa pensar
botar a cabeça a funcionar. Versa sobre a liberdade, também como um fator de distinção entre autoritarismo, igualdade e liberdade. Então, o autoritarismo como antítese do libertário e da igualdade, em detrimento da liberdade e vice-versa. Então, nesse sentido, o autor ele alerta que os conceitos de liberdade e de igualdade não são simétricos, não são iguais, não são parecidos. Enquanto a liberdade é um status da pessoa, a liberdade ela nasce junto com a pessoa, um direito natural, não é imposta, não é dada por ninguém. A igualdade indica uma relação entre um ou mais entes ou pessoas. Está na página 29. Enfim, esse livro é muitíssimo útil para entender melhor as engrenagens políticas atuais. Embora o autor utilize uma linguagem acadêmica, que é pouco didática, assim, mas algumas passagens da leitura podem soar um pouco truncadas, assim, por seu caráter filosófico, mas nada que uma boa leitura com atenção não possa resolver. E aí fica a dica. Sem conhecimento, nenhuma nação prosperará e viverá, né, ou crescerá, como está acontecendo no Brasil. Né? Nós estamos indo em direção ao buraco, em direção à Venezuela, sem parar. Então, pessoal, peço a todos que se inscrevam nesse canal, César Ramos Dextravox. Acompanhe esses conteúdos aqui, tem bastante vídeos lá. Cada vídeo que eu faço eu indico uma obra literária, um filme, tá de graça no YouTube, é só ver, para que o pessoal acorde, sacudindo as pessoas para que as pessoas acordem. Porque nós estamos vivendo aqui uma ditadura e as pessoas não se dão conta. Aqui em Brasília, por exemplo, né, ou aqui no condomínio, em qualquer lugar, as pessoas estão tocando a sua vida sem levar em consideração que amanhã eu chego na padaria, o pão subiu, que as coisas ficam piores, que cada dia mais a gente está sendo censurado, que aumentaram os impostos, que o desemprego está aumentando, que a violência está cada vez recrudescendo. Então, essas coisas que nos preocupam muito. Vejo, então, a live de segunda-feira que eu pretendo fazer aqui, segunda-feira às 7 horas da noite, portanto, dia 10, amanhã, para me acompanhar, se inscrevam no canal, ajudem a divulgar essa ideia, porque a situação está ficando muito ruim. E eu vou deixar o link aqui, esse livro aqui, Direita e Esquerda, de Norberto Bobbio, é muito interessante, ele está em PDF aí no Google. Você vai entender muita coisa do que está acontecendo, né? Desde a Revolução Francesa até agora, as coisas não mudam e ficam piores e as pessoas não se dão conta. Depois deixo esse livro aqui também, né, 1984, de George Orwell, e o link aqui do filme, né, um documentário sobre esse livro aqui, 1984, né, baseado na obra de George Orwell, que explica como funciona uma ditadura com absoluto controle das pessoas, com absoluta censura, e um ditador só, que usa toda a máquina estatal para esmagar o povo, né. Feliz domingo de Páscoa a todos, me solidarizo com aqueles que estão sozinhos, hoje ou não, mas é um dia de reflexão. Boa tarde a todos.